Oi, eu sou Michael Pearl e estou aqui para responder suas perguntas sobre a Bíblia. Estou bem no meio de uma manhã de trabalho, uma linda manhã de trabalho e oração. Eu tenho aqui uma ferramenta que precisa de um cabo. É um forcado. Um novo deste custa $35, mas para alguém como eu, o cabo do meu ficou velho, então tive que procurar outro lá fora. Você nunca fez isso, né? Então eu fui para a floresta e selecionei troncos retos de cornizo. Vou pegar a faca, raspar tudo e afunilar a ponta para ver se entra. Mas depois eu lido com isso. Agora eu quero responder suas perguntas sobre a Bíblia. Meu neto Jeremiah está sentado atrás da câmera filmando. Temos uma pergunta interessante. Se a King James autorizada é a versão correta, porém para as pessoas de fala inglesa, como ficam aqueles que falam outros idiomas? Existe um coreano correto, por exemplo? O que fazemos com as pessoas que falam outros idiomas? Traduzimos a Bíblia para o idioma deles de forma precisa e com base no texto hebraico massorético original, de modo que seria o equivalente, embora não idêntico, pois as línguas diferem do inglês da King James. Ele perguntou se existe um coreano correto, um filipino correto, um francês correto. Bem, se eles foram traduzidos antes da década de 1880, provavelmente sim. Qualquer coisa traduzida depois de 1900 provavelmente está corrompida, por não ser baseada no mesmo manuscrito grego, e sim, num manuscrito grego diferente que não era conhecido até a chegada de Westcott e Hort. Uma dupla de estudiosos ímpios da década de 1880, momento em que o Vaticano alegou ter rastreado 2 cópias da Bíblia que estavam para ser queimadas num antigo mosteiro, e que foram rejeitadas pela Igreja devido ao imenso número de milhares, literalmente milhares de erros contidos nelas. E Westcott e Hort, querendo desacreditar o cristianismo, desacreditar a Bíblia, desacreditar o sobrenatural, surgiram com a ideia de criar um texto diferente chamado de texto grego original. Desse modo, eles inseriram palavras gregas nesse texto que não foram inseridas em nenhum outro texto grego, ou seja, eles inventaram uma nova Bíblia em 1800. E em 1901, a versão americana padrão foi lançada com base nesses mesmos manuscritos corruptos. Desde então, muitas versões, como por exemplo a NVI, revisaram nossa versão, tudo com base em manuscritos corrompidos. Antes disso, qualquer Bíblia era traduzida a partir do texto Receptus, que a propósito representa 95% de todos os manuscritos gregos, um subconjunto de 95% ou 98%. Portanto, se você fizer uma escavação em algum local onde tenha vivido uma civilização, digamos, do ano 200, e encontrar um pedaço de Bíblia daquela época, verá que ela concorda com a King James autorizada, que concorda com o texto Receptus, o texto presente na antiga latina, na antiga siríaca, em todas essas antigas cópias e traduções bíblicas. Elas eram lidas exatamente como a King James, embora fossem de idiomas diferentes. Só na modernidade é que as bolsas de estudo ceticistas começaram sua farsa. Eu fui para o seminário Bible College estudar grego. Eu fiquei totalmente confiante de que tinha realmente me tornado entendido no assunto por conseguir ler a Bíblia na língua grega original. Eu tinha tudo quanto é léxico e diferentes materiais aos quais recorrer quando quisesse identificar o significado de alguma palavra. Só um tempo depois é que eu vim descobrir, durante esses meus estudos de grego, que eu não estava lendo o grego original, e sim apenas estudando em inglês o que uma outra pessoa disse seriam as palavras gregas originais. Era só uma forma sofisticada de ler a Bíblia em inglês. Apenas quando saí do Bible College é que descobri que a Bíblia grega de Westcott e Hort, se não me engano era a 26ª edição de 1966,
67, de quando eu ainda estava no Bible College. Enfim, aquela pequena Bíblia grega não existia até aproximadamente 100 anos atrás, que foi algo realmente fabricado, que não era como o texto grego original, e que fora baseada em dois manuscritos chamados sinaíticos e vaticanos. Então, quando reencontrei meu professor de grego, eu disse, bem, na verdade não era meu professor de grego, e sim outro professor universitário. Enfim, eu disse, venha cá, a Bíblia grega que recebi no Bible College e que você me indicou para estudar grego não tem o grego original, e sim um grego fabricado proveniente dos códices sinaíticos e vaticanos. Não é o texto Receptus. Ele perguntou, hein? Então eu repeti e ele respondeu, certo, não sei do que você está falando. Fiquei impressionado que um professor do Bible College não tivesse conhecimento que estava lidando com bíblias gregas que não passavam de fraudes. Foi aí que comecei a estudar a questão. Há um livro em minha loja virtual chamado Qual Versão é a Bíblia? Para o caso de você desejar uma compreensão mais clara sobre a questão. Você precisa ler esse livro para ter uma visão ampliada. Dia desses, para passar o tempo, eu pesquisei o que o Wikipedia diz sobre o movimento somente a King James. Eu não sou um somente King James, pois tenho várias versões diferentes, às quais recorro, especialmente se estiver entediado e quiser dar uma variada. Portanto, eu uso o grego, eu uso o hebraico, eu uso outras línguas. E uso até outras versões quando tenho curiosidade para conferir a tradução moderna de algum termo. Então, não é só uma. Só que eu creio em cada palavra da King James. Agora, aqui está o que disse o Wikipedia que eu achei interessante. Você poderia não crer em mim se eu te contasse essas coisas. Apesar que o Wikipedia não é nada confiável. Mas aqui diz que as pessoas que não falam inglês preferem traduções baseadas no texto Receptus. O texto Receptus é o TR. É dele que a King James foi traduzida. É esse o texto grego por trás de 95% de todos os manuscritos presentes em bibliotecas, museus e coleções particulares de bíblias gregas originais. Texto Receptus é o chamado texto recebido, ao passo que texto alexandrino é o editado por Westcott Hort em 1881. De modo que o texto alexandrino veio de Alexandria, no Egito, por volta de 250 DC. Uma figura cética produziu uma versão da Bíblia cheia de alterações feitas para se adequar à sua perspectiva filosófica. E nela é que todas as Bíblias são baseadas. Voltando aqui, proponentes desse sistema de crenças ensinam que aqui ele cita o versículo que fala sobre a preservação da palavra, que nem um jota ou tio passará até que o mundo acabe. Então, ele diz existirem pessoas que realmente creem que Deus preservou sua palavra de forma infalível e que ela não passará. Pregadores modernos dizem que ela está preservada no céu. Imagine o quanto poderíamos desfrutar dela assim. Quando a Bíblia diz que ela está preservada, obviamente na terra. Voltando ao Wikipedia, ele diz: a maioria dos estudiosos da Bíblia, isso é mentira, mas vamos prosseguir. A maioria dos estudiosos da Bíblia crê que o conhecimento sobre o grego e o hebraico antigos foi aperfeiçoado ao longo dos séculos. Certa vez eu cheguei para um rabino de uma linhagem que fala hebraico desde a época de Cristo e perguntei: qual versão inglesa você considera mais próxima do seu Antigo Testamento Tanakh? Qual é a mais próxima do original hebraico puro de 3.500 anos atrás? Ele disse: a King James. De modo que muitos estudiosos de grego e hebraico não acham que houve esse aperfeiçoamento. Os avanços em conjunto nos campos da crítica textual, da arqueologia bíblica e da linguística possibilitaram a criação de traduções mais precisas que se tornaram a base. Isso é tudo maluquice. Eles simplesmente dizem que agora, nos tempos modernos, somos mais espertos do que as pessoas do passado, temos melhores manuscritos do que eles tinham e fazemos traduções melhores do que eles faziam. A única coisa que fazemos hoje é uma tradução a cada 9 meses, mais de 300 na América para o idioma inglês, sendo uma diferente da outra em até 10%. Portanto, parece que esses estudiosos precisam de se decidir quanto à tradução que consideram ideal, pois ainda não fizeram isso. Agora, existem 3 formas de se fazer uma tradução fiel da Bíblia para qualquer idioma, qualquer dialeto.
A primeira é chamada de equivalência formal. Existe a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Essas duas são as principais. Se você ler sobre arqueologia, verá que de tempos em tempos eles descobrem alguma inscrição grega antiga. Não necessariamente um texto da Bíblia, qualquer inscrição grega antiga. E bem, geralmente se trata de um texto político, um documento de compra ou uma carta pessoal. Então, esse material é traduzido e lido como é o texto da King James, ou seja, palavra por palavra. E isso é diferente da equivalência dinâmica. Na tradução por equivalência dinâmica, onde é dito que Jesus é o Cordeiro de Deus, eles podem traduzir como porco de Deus se o idioma em questão pertencer a um povo que não sabe o que é cordeiro e que tem uma tradição pagã na qual porcos são sacrificados a divindades. Aí mudam e chamam Jesus de porco de Deus. Então isso aqui é equivalência dinâmica. Ela busca uma tradução equivalente à cultura nativa. Muitas Bíblias em inglês são traduzidas assim para se adequarem a um pensamento moderno, de modo que acabam perdendo o significado original do texto. Voltando aqui, ele diz, uma tradução literal tenta... É isso que a King James é, uma tradução literal? Tenta se manter o mais próxima possível do texto original. Tem algo errado aqui. Sem adicionar as ideias e opiniões do tradutor na tradução. Soa bom demais para o meu gosto. Portanto, o maior argumento da tradução literal é o menor risco de corromper a mensagem original. Tá bom demais para mim. Isto é, palavra por palavra sendo traduzida. A Bíblia King James é de equivalência formal. É mais voltada para uma tradução palavra por palavra. O problema com essa forma de tradução, nunca vão encontrar problemas na King James, é que ela exige um grau razoável de familiaridade com o assunto por parte do leitor. Em outras palavras, eles dizem que o problema da tradução King James é que ela exige que você esteja acostumado às palavras, à língua e à cultura daquela época, daquelas pessoas. Eles dizem isso porque acham você um ignorante incapaz de fazer uma busca no Wikipedia ou no Google para descobrir, por exemplo, o que significa gamo. Acho que tem essa palavra na Bíblia. Ou que é um diadema. Como te julgam incapaz, eles pegam e traduzem para você num linguajar parecido com o que você escuta no seu dia a dia na rua. Ao terminarem o serviço, já não é mais uma Bíblia o que eles têm em mãos. A nova versão padrão americana... eu vou pular essa parte. Depois, se você puder, leia a íntegra no Wikipedia. Aqui está a parte que eu quero. Equivalência dinâmica é... Ele escreveu tradução livre, entre parênteses. Ou seja, Bíblias modernas de tradução livre, o que significa um processo onde os tradutores são livres para se afastarem do original palavra por palavra e transmitirem o que pensam ser o mais correto. A tradução livre tenta transmitir com clareza os pensamentos e intenções do texto. Percebeu? Eu não quero que aquilo que Deus diz seja filtrado pelos pensamentos de outra pessoa, a interpretação dos outros. Se não estiver claro, deixe que continue nebuloso, deixe que o Espírito Santo me direcione, deixe eu pesquisar as Escrituras e descobrir o que Deus diz. Quando um texto for ambíguo e houver 3 possibilidades de interpretação, não me dê apenas a que você acha correta. Isso resulta numa tradução com uma interpretação, outra tradução do mesmo texto com outra interpretação e uma terceira tradução com uma terceira interpretação. Pois cada um desses tradutores tem ideias diferentes sobre o significado do texto em questão, de modo que você acaba com várias traduções tentando te guiar por diferentes caminhos. Me dê apenas a King James com todas as suas ambiguidades e permita que eu as solucione mediante meu estudo bíblico. Então ele diz aqui que uma tradução livre por equivalência dinâmica tenta transmitir os pensamentos e ideias do texto original a partir de uma tradução literal. Isso pode obscurecer a intenção original do texto. É dito aqui que pode obscurecer a intenção original, mas que uma tentativa de tradução livre pode transmitir a nuance de contexto e subtexto necessária para que o leitor receba uma tradução contextual para o seu idioma. Note que eles admitem
que as Bíblias modernas são adulteradas, alteradas e modificadas para te ajudarem a entender o que eles entendem que está sendo dito. A nova tradução viva é um exemplo de traduções que aplicam a equivalência dinâmica. A nova versão internacional já tenta encontrar um equilíbrio entre a equivalência dinâmica e blá blá blá. A NVI é uma das traduções mais erradas. É algo como a Bíblia viva, que nem mesmo é uma tradução, embora há quem pense que seja. Agora, vejamos a equivalência funcional. Esta é a terceira abordagem que os tradutores costumam aplicar no texto. Equivalência funcional ou tradução antecipada vai ainda mais longe do que a equivalência dinâmica. Tradução funcional significa que o tradutor lê o grego, o hebraico, ou seja lá o que for, e faz algo como: ok, me deixe ver como reescrevo isso que esses sauditas querem transmitir. Então ele reescreve o que o original escreveu e te entrega o conceito que eles estão tentando transmitir. Sabe, traduzir a Bíblia não é fácil. Não é sentar e dizer: deixe-me ver o que querem transmitir aqui. Há um monte de referências cruzadas a serem examinadas. Então não me exclua desse processo, não me dê algo que você chama de Bíblia, algo que não é o que Deus originalmente disse, e sim uma interpretação do que você acha que ele disse. Prosseguindo aqui, a tradução por equivalência dinâmica busca dar o significado geral de uma frase ou passagem, em vez do significado individual de cada palavra. Eles admitem que a ideia é traduzir o que eles acham ser a intenção do texto. Ok, então diz aqui no Wikipedia: o contraste entre a equivalência formal e a equivalência dinâmica. O Wikipedia diz: os que preferem a equivalência formal, como é o caso da King James, acreditam que uma tradução literal é melhor por estar mais próxima da estrutura do original. Sabe, muita gente culpa o inglês arcaico pela estrutura da Bíblia King James. Mas o fato é que se hoje você fizer uma tradução do texto grego para o inglês, não o inglês americano, mas o inglês britânico, o resultado será parecidíssimo com o da Bíblia King James, exceto por alguns detalhes que estão nela com um certo propósito, coisas que se acredita terem um propósito que não vem ao caso agora. Os que preferem a equivalência formal acreditam que uma tradução literal é melhor por estar mais próxima da estrutura do original. Já os que preferem uma tradução por equivalência dinâmica, como a Bíblia viva, sugerem que uma tradução mais livre é mais sensível, logo comunica mais claramente o significado original. Não comunica o significado original, apenas apresenta a interpretação de alguém que leu o original. Aqueles que preferem a equivalência formal também argumentam que as ambiguidades do texto original são geralmente corrigidas por tradutores cujo trabalho também é o de interpretar. Ou seja, foi admitido aqui que as traduções modernas contêm interpretação. Dizem que as traduções modernas são mais fáceis de se entender. Mais fáceis de entender porque um contemporâneo nosso, de visão limitada, nos entrega o que ele acha que significa, enquanto exclui qualquer outra possibilidade de interpretação. De modo que, quando você lê, o texto mais parece um tabloide do que a palavra de Deus. Todas as nuances culturais são cortadas, e só o que resta é linguagem moderna coloquial. Por isso é tão diferente. As doutrinas que você aprende numa NVI não são as mesmas doutrinas que você aprenderia lendo a King James autorizada. Certo, há muito mais que eu poderia falar sobre isso. Recomendo que adquira o livro Qual Versão é a Bíblia? Eu tenho uma centena de bons livros como aquele, escritos por um cara estudioso muito inteligente chamado Derek Wilson. Se não me engano, ele disse que fala 39 línguas. Tem também Jim Burgen, Dr. Hills, Gail Riplinger. Os livros dela são ótimos. Tem um dela que eu acho que eu tenho à venda chamado Sob o Temor da Tua Palavra. Mas esse não deve ser o primeiro. Você precisa começar com Qual Versão é a Bíblia? Aí depois, se quiser ler outro, eu sugiro Sob o Temor da Tua Palavra.
E ela tem também o Versões Bíblicas da Nova Era, dentre vários outros. Procure na internet. Levante-se e se torne um estudante. Não saia por aí feito uma ovelha que acredita no que eu ou outra pessoa diz. Seja autocrítico e tome uma atitude. Foi isso que eu fiz ao sair do Bible College. Bem, isso é tudo. Deixe-me voltar a fazer alguns cabos. Pronto. Agora vamos descer para lixar e afunilar isso, de modo que o forcado possa entrar. Vamos partir para a faca de tanoeiro. Ok, vamos usar agora a faca de tanoeiro. Isso não é o ideal. É melhor quando se tem uma bancada própria para aplainar. Mas como eu não faço isso com muita frequência... Eu tinha uma mesa, mas gastei ou perdi. Já faz uns 15 anos, não lembro direito. Apenas puxe a faca e fará um bom serviço. É só arredondar e acabou. Basta prender a outra extremidade e fazer o engate aqui. Só pare quando estiver roliço. Isso está bem bacana. Limpinho. Hora da furadeira. Certo, acho que temos um furo profundo bastante. Agora sim. Agora, basta encaixar isso e em seguida isso. Então teremos um cabo para o nosso forcado. Vamos fazer isso. Levante ele. Só vou passar um pouco de cola na ponta. Certo, vai ficar bacana agora. Acho que vai. Vamos lá bater um pouco. Certo, quase lá. Haha,